Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ao meu canal Oráculos Oraculares. Eu sou a Milena, a sua professora de oráculos. Hoje a gente vai para o segundo capítulo da série Todas as Cartas do Lenormand. Hoje a gente vai ver as cartas de número 8 a 14. Então, vamos começar. Aqui eu vou ensinar para você rapidamente o significado de todas as cartas do Lenormand. Vamos começar aqui pela carta de número 8, a carta O Caixão. Essa carta que assusta muita gente. Não é necessário você ficar assustado com essa carta. Essa carta é a carta que indica que alguma coisa chegou ao fim. É finito, c'est fini, acabou. Quando você tira essa carta, ela está indicando um não também. Ela é uma carta de teor negativo, uma carta que traz sim uma negatividade. Não é realmente uma carta agradável, né? Quando você olha para ela, a figura do caixão, da morte, sempre é assustadora, ela sempre assusta. É tabu. Na nossa sociedade nós não falamos muito de morte, né? Então ela acaba sendo um pouco tabu, amedrontadora. A pessoa, quando vê a carta do caixão, ela se toma por medo. Mas ela é uma carta que, na maioria das vezes, ela está dizendo não. Ela está dizendo que algo é negativo, que algo é um não, ou que alguma coisa acabou. Inclusive, pode significar que é o fim, dependendo do que você está perguntando, que é o fim de uma situação ruim. Então, você está vivendo uma situação muito ruim e você pergunta se essa situação acabou e sai a carta do caixão, acabou a situação ruim. Então, nesse sentido, ela pode até se apresentar de forma positiva, tá? Mas eu não compactuo da visão romantizada que traz a carta do caixão como sendo um novo começo. É claro que depois que as coisas terminam, algo de novo irá começar, mas esse não é o significado principal dessa carta. O significado dela é dizer não e dizer que algo acabou ou que uma situação é extremamente negativa, tá? Ela pode significar doenças? Pode, dependendo das cartas que estão acompanhando. Ela pode significar uma morte? Ela pode significar, desde que dentro do contexto da pergunta, dependendo das cartas que a rodeiam, ela pode ter esse significado. Mas quase nunca é isso, gente. Não precisa ter medo da carta do caixão. Na grande maioria das vezes, ela é uma carta que está dizendo não, ou que acabou. É a carta que mostra o fim. Tudo é finito, tudo que é perecível na vida vai acabar, vai perecer. Então, essa é a carta que simboliza e mostra o fim. Vamos para a próxima carta. A carta de número 9, que é o buquê. A carta o buquê, ou as flores, dependendo do baralho, pode ter esse nome. Ela é uma carta que indica surpresa, presentes, alegria. Receber um buquê não é sempre uma alegria? Receber flores não é uma situação agradável, positiva, que te traz alegria? Então, esse é o significado da carta de número 9. É receber flores, receber um presente. Pode simbolizar algum convite também, dependendo da pergunta, dependendo da situação. Ela pode mostrar que você vai receber um convite para romance, para saídas, passeios alegres, situações alegres, situações de beleza, shows, concertos, algo que envolva arte ou aquilo que é artístico. Mas o significado principal e direto dela é um presente, uma surpresa, uma alegria chegando na sua vida. Essa carta também traz a representação da Dama de Espadas e ela simboliza também uma mulher. Pode representar uma mulher bonita, uma mulher que se importa com a aparência, uma mulher que gosta de andar na moda. Assim é a dama da carta do buquê. Carta número 10. A foice significa e simboliza um corte rápido, um acontecimento também que pode chegar de surpresa. Também pode significar um não, uma resposta negativa.
um momento em que você tem que cortar algo da sua vida. Para que serve uma foice, gente? Uma foice serve para ceifar, para cortar e para colher. Então, muitas vezes ela pode significar o corte definitivo de alguma situação, de alguma coisa, e ela pode significar também uma colheita de algo. Na carta da foice, nós temos também implícito no seu significado, além desse corte rápido e abrupto, ela pode trazer uma carga de alguma violência, de brigas, tudo sempre, obviamente, dependendo da pergunta, dependendo do contexto. Ela pode significar algum acidente, ferimentos, algum acidente que acontece inesperadamente, algum tipo de ferimento, corte, até mesmo pode simbolizar o acontecimento de uma cirurgia. Ela traz aqui também uma figura da corte de ouros, mas figuras da corte a gente vai falar em outro momento, tá? Carta de número 11, o chicote. A carta do chicote muitas vezes vem representada como essa minha carta aqui, que tem um chicote e uma vassoura. A maioria delas só tem um chicote, algumas têm um chicote e uma vassoura. Então, a carta chicote ou vassoura, ela indica discussões acaloradas, brigas, uso de força na manifestação da vontade. E essa vassoura também pode indicar a necessidade de se fazer uma limpeza espiritual. Então, esses dois significados, principalmente quando você tem as duas imagens, como eu tenho nesse baralho aqui, eles estão interligados. Porque se a carta está te avisando, te mostrando que você pode lidar com conflitos, ter alguma briga, alguma discussão, já te traz aqui como é que você contém essa briga, essa discussão. Isso é algo que eu vejo muito nos meus jogos. Saiu carta do chicote, tem discussão, tem bate-boca, e esse bate-boca, dependendo, pode se tornar uma situação fora de controle, uma briga bem acalorada. Então, a própria carta já traz aqui a indicação da limpeza espiritual que você deve fazer para você conter essa discussão, conter esses desentendimentos que são trazidos pela carta do chicote, para que a coisa se torne mais suave. É assim que eu vejo nos meus jogos, é assim que eu leio, tá? Muito comumente, ela mostra que haverá discussões e brigas. Carta de número 12, a gente tem os pássaros. Indica conversas faladas. Conversas faladas pessoalmente, conversas faladas ao telefone. Indica comunicação, barulho, ruído e também fofoca, tá? O leva e traz, a conversinha que vem daqui e dali. Estão falando de você, essa é a carta que aparece, né? Alguém fez fofoca com seu nome, essa é a carta que vai aparecer. Mas ela, mais normalmente, nos meus jogos, eu vejo ela como conversa. Você vai conversar com alguém, alguém vem conversar com você, é necessário ter uma conversa. Palavras faladas, palavras ouvidas. Então, essa é a carta da conversa. E em outros contextos, ela pode indicar romance, ela pode indicar um casal, um par. Aí depende do contexto e depende da pergunta que está sendo feita. Ela pode indicar um casal apaixonado, uma paixão acontecendo, né? Você vê aqui os pássaros formando o seu ninho. Né? E eles normalmente, quando estão formando o seu ninho, estão se encontrando, eles são bastante barulhentos. Então, essa carta indica esse piar dos pássaros, a conversa, né? Que é levada daqui para ali, assim como os pássaros, né? Vão daqui para lá com o seu canto. Essas conversas são levadas de um lugar para outro. Então, ela indica a palavra falada e as conversas que acontecem entre nós. Carta de número 13. A criança. Ela pode estar falando literalmente de uma criança da família, do filho do consulente, de algo novo, algo que está começando, assim como uma criança, né? Ela vai crescer ainda até alcançar a sua maturidade, pode estar indicando alguma
qualquer coisa, um negócio, um romance, aí depende do que está sendo perguntado, ela vai estar indicando uma coisa que está no início, a fase inicial de algum assunto, algo que ainda vai crescer. Também indica inocência, pureza, alegria, as características que as crianças trazem naturalmente estão implícitas aqui na indicação dessa carta. Algo pequeno, algo novo, algo que ainda vai crescer. Agora, num contexto de romance, se você perguntar se você está sendo levada a sério e a resposta for a criança, você não está sendo levada a sério. Essa carta também pode indicar a imaturidade que é própria das crianças, a infantilidade. Então, dependendo do contexto e da pergunta, ela pode estar mostrando não só a ingenuidade, mas a infantilidade de alguma pessoa, algo que não é maduro. E a última carta desse bloco, número 14, a raposa. É a carta que indica um erro. Aconteceu um erro, algo de errado no caminho, uma traição, alguém escondendo alguma coisa de você, uma pessoa matreira que está escondidinha, tramando pelas suas costas. Ela é uma carta negativa, pesada, traz essa implícita essa ideia da traição. Então, quando você pergunta sobre traição e você tem a raposa, um indício fortíssimo de uma traição em andamento, ela pode ainda não ter acontecido, mas ela está em andamento. A pessoa está escondendo coisas de você, assim como a raposa se esconde para pegar a sua presa, que é o que a gente tem aqui na própria imagem, né? A gente tem a raposa aqui já com a presa dela em sua posse. Então ela mostra isso, uma pessoa que está se escondendo, essa pessoa não está sendo sincera, ela é a falta de sinceridade, a traição, o erro em andamento, que já pode ter ocorrido ou estar para ocorrer. Mas ela é uma carta que eu chamo de carta de alerta. Quando essa carta sai no seu jogo, você tem que ficar atento, porque tem algo que você não está percebendo. E esse algo que você não está percebendo pode te prejudicar muito, porque a carta da raposa indica o engano. Então, sempre que você vê essa carta, é engano, erro, traição, mentira, muita negatividade. O único contexto dentro dos meus jogos que eu vejo que a carta da raposa tem um significado mais positivo é quando ela vem para o lado profissional, quando ela vem para o seu aconselhamento também, ou para o lado profissional. Porque para o lado profissional, ela indica os profissionais de marketing, que tem que usar de várias estratégias que são matreiras, vamos dizer assim, de esperteza, para que os seus negócios evoluam. Então, ela é uma carta que representa muito o marketing, o profissional de marketing. Mas, no contexto geral dos jogos, ela vem sempre negativa, sempre trazendo negatividade. Quando ela vem como um conselho para você, para que você seja como uma raposa, ela está te pedindo estratégia, te pedindo esperteza e estratégia. Você deve ser o estrategista da situação, tá? Mas mais normalmente ela mostra coisas negativas acontecendo no seu campo energético. Então, esse aqui foi a aula de hoje, mostrando o significado das cartas de número 8 a 14 na nossa série Todas as Cartas do Lenormand. Eu espero que você tenha gostado, que você aproveite dessas explicações breves e que você continue me acompanhando aqui. Comenta comigo o que você achou. Se tiver alguma pergunta, a gente conversa. Você pode acessar também o meu site. Você vai encontrar lá vários conteúdos diferentes dos conteúdos que eu tenho aqui. Conteúdos a mais para os seus estudos. Então, até a próxima aula. E tchau, tchau.